Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Depois de alguns dias de atraso, a gente conseguiu separar um tempinho do nosso dia para estar aqui gravando esse vídeo novamente. Aqui na plataforma do YouTube vai precisar ser mais um vídeo gravado. A nossa intenção era fazer o ao vivo, mas eu estou retornando com o ao vivo lá no Instagram, tá bom? Então eu vou deixar aí a descrição aí do meu Instagram, eliel@.ofc, e aí você pode estar vendo os ao vivos lá. Na quarta-feira a gente vai estar fazendo novamente um ao vivo às 20 horas lá no nosso Instagram, tá bom? Então aqui no YouTube por enquanto serão vídeos gravados até a gente conseguir organizar o nosso cotidiano, ou seja, a nossa correria do dia a dia, beleza? Lembrando, Eliel, fiquei com dúvida, Eliel discordo, Eliel concordo, você pode comentar aí nos comentários e a gente vai interagindo, vai entrosando e vai crescendo juntos, porque o nosso propósito aqui é esse, tá bom? Então eu quero orar com você para que a gente possa iniciar hoje um dos evangelhos sinóticos, que é o primeiro evangelho. Eu vou na sequência que está na Bíblia, apesar de não ser a sequência cronológica, mas é a sequência que a Bíblia nos apresenta. Então hoje eu quero falar com vocês algumas informações sobre o evangelista e sobre o evangelho de Mateus, beleza? Então vamos orar. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos nesta noite, porque estamos aqui através desta rede social para que o Teu nome seja engrandecido, glorificado. Eu não sei a quem este vídeo vai chegar, eu não sei qual o alcance que ele terá, mas eu sei o propósito que o Senhor colocou no meu coração. É que através deste vídeo eu possa gravar e compartilhar o pouco que sei e que o Teu nome continue sendo engrandecido e glorificado. Que todo aquele homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, quem quer que seja que veja esse vídeo, veja e entenda que tudo o que este humilde servo faz é para a sua glória. Não estou aqui para nenhuma vanglória própria, mas sim para que o Teu nome seja glorificado. Esta é a minha humilde e breve oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu hidratar um pouquinho aqui da voz, porque nós saímos da live lá no Instagram e viemos direto aqui gravar este vídeo que vai ficar na plataforma aí do YouTube. Evangelho de Mateus, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro evangelho da nossa ordem bíblica, que é o Evangelho de Mateus, que também em Lucas, melhor dizendo, em Marcos e em Lucas, fala sobre a chamada deste apóstolo chamado Mateus. Lucas e Marcos chamam ele de Levi. E a maioria dos biblicistas, dos teólogos, apontam dizendo que o seu nome Levi aponta para a sua tribo, para a sua origem. Então, muito provavelmente, ele também era um levita. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, nós vamos ver no verso 9 a vocação de Mateus. Mateus 9, 9, do 9 ao 13. Eu não vou ler, eu vou deixar para você ler, só apresentando e passando para nós a referência, até porque nós vamos pontuando capítulo por capítulo. Eu não vou conseguir pontuar todos os versículos, mas a gente vai fazer uma visão semi-panorâmica, se assim eu posso chamar. Não vai ser tão panorâmica, a ideia não é ir nem muito longe, mas também a gente não vai conseguir fazer uma imersão, porque tomaria muito tempo. No primeiro vídeo, que já está aí no YouTube, eu disse que a nossa média de vídeo aí de 30 minutos a no máximo 45 minutos. Então hoje eu acredito que no máximo em 30 minutos a gente consegue iniciar o capítulo 1, beleza? Mateus é judeu, sendo um bom judeu, ele vai apresentar a genealogia de Jesus. Por que ele faz questão de apresentar a genealogia de Jesus, Eliel? Porque ele está escrevendo para o seu público-alvo,
sendo judeu, ele escreve para o público-alvo, que também são os judeus. E por isso, você vai ver algumas informações no Evangelho de Mateus que ele não faz muita preocupação de explicar porque judeu entende a cultura judaica. Nós não somos judeu, então a gente tem que estudar a cultura judaica para que possamos entender um pouquinho melhor. Mas Mateus é judeu, tem o seu público-alvo, que é escrever para os judeus. Quando a gente chegar em Marcos, Marcos vai escrever para o seu público-alvo, sendo os gregos, né? E Lucas para os gentios. E o Evangelho de João, me desculpe, para a igreja. Retificando, Marcos não para os gregos, Marcos para os romanos. Mas deixa isso para o Evangelho de Marcos lá à frente e a gente vai falando. Então eu quero tentar pelo menos iniciar com você a genealogia de Jesus. A nossa intenção não é fazer um vídeo muito extenso por causa da nossa correria, do dia a dia. Então eu quero que você tenha a oportunidade de ver o vídeo e que possa acrescentar para você. Então vamos a Mateus 1:1, que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Note que Mateus vai citar o nome de dois grandes homens apresentados no Antigo Testamento, o rei Davi e Abraão. Com Davi é feita uma aliança. Deus vai fazer uma aliança com Davi, dizendo a ele em 2 Samuel, no capítulo 7, que o seu trono seria eterno. Eliel, é impossível o trono de um homem ser eterno, porque todos os homens morrem. Perfeito. Se a promessa fosse feita exclusivamente para Davi, não se cumpriria. Mas a promessa é feita para Davi na sua árvore genealógica, que a gente vai ver aqui lá no capítulo, no mesmo capítulo, melhor dizendo, no capítulo 1, lá no verso de número 16, diz que nasceu Jesus Cristo. Aí o 17 diz que ele é filho de Davi. Então, a gente entende que a promessa de 2 Samuel, capítulo 7, se cumpre no trono sendo eterno quando Jesus se assenta sobre esse trono. Eliel, Jesus morreu, sim, mas João 20 diz que ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Como você pode me provar isso? Eu não acredito, eu duvido. Abra a Bíblia, leia Atos capítulo 7, verso 54 ao 60. Estevão está sendo apedrejado na terra porque ele prega a verdade. Quem vive a verdade sempre vai incomodar quem vive na mentira. O texto diz que vão levá-lo para fora da cidade. Cada um do sinédrio vai pegar uma pedra e vai começar a apedrejar Estevão. Mas antes disso, Estevão levanta a cabeça e diz: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo, o Filho de Deus, está de pé à direita do trono do Pai. O trono eterno está se cumprindo, Jesus está sentado sobre ele e daqui a pouco ele vai sair do trono, vir buscar a amada igreja nas nuvens, 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, e a partir daí estaremos com ele para todo sempre. A palavra de Deus está cada dia se cumprindo. Todas as promessas estão se cumprindo e as que ainda não se cumpriram, Deus vai fazer se cumprir. Beleza? Então vamos lá. Abraão. Abraão é chamado em Gênesis capítulo 12. Você lembra? Quando Abraão vai ser chamado pelo próprio Deus, ele vai ouvir a voz de Deus e Deus vai dizer para ele: sai da tua terra, da tua parentela e em ti. Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eliel, é impossível em um homem todas as famílias da terra ser bendita. Perfeito. Seria impossível se esse homem fosse apenas Abraão. Mas eu repito o que já disse. A árvore genealógica. Chegando em Jesus, em Cristo, todas as famílias da terra são benditas. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Mateus 1:2. Abraão gerou a Isaac. Anote isso aí. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Isso aqui me chama a atenção. Todos nós sabemos que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó,
Jacó gera Judá. Quando o texto diz que Deus gera, né, de Abraão, para gerar Isaac passa 25 anos. Isso a gente teria que voltar a capítulos anteriores, e como é uma história muito conhecida, eu acredito que seria chover no molhado. Então, se alguém ficar com dúvida, coloca no comentário que aí eu falo mais explicitamente sobre cada ponto que tenha ficado dúvida. Mas o que é muito repetitivo, o que é muito objetivo, a gente não precisa acabar repetindo. Então vamos lá. Abraão gerou a Isaac. Só que o que me chama a atenção é que Isaac não é o primeiro filho de Abraão. O primeiro filho de Abraão é Ismael. Olha que interessante, eu estava estudando e Deus me disse que nós, seres humanos, muitas das vezes lutamos para ser o primeiro, porque o primeiro no pódio está acima, o primeiro que passa da linha de chegada é o que ganha o maior prêmio, e assim sucessivamente. Mas o texto diz que Abraão gerou Isaac. Isaac é o segundo filho de Abraão. Isaac gerou a Jacó. Jacó também não é o primogênito. O primogênito é Esaú. Jacó é o segundo. Jacó gerou a Judá. Judá também não é o primogênito. Judá é o quarto. Primeiro vem Rúben, depois Levi, depois Simeão e depois Judá. Isso aqui é o que Deus disse para mim. O importante não é a posição que você chega ou que você tem. O importante é ser escolhido pelo Eterno. Porque quem é escolhido por Deus tem certeza que vai viver aquilo que Deus determinou. Deixa eu entrelaçar isso aqui. Jeremias capítulo 1. Deus diz para o profeta: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei. Propósito. E as nações, propósito. Te dei por profeta. Pega isso aqui. Por isso que nós, cristãos, criacionistas, somos contra o aborto. Porque ele é. Porque nós acreditamos na vida já quando após acontece a fecundação. Deus já tem um propósito antes mesmo de Jeremias nascer. E é isso que entrelaça para nós, que toda vida humana tem um propósito divino. Anota isso aí. Toda vida humana tem um propósito divino. Já cheguei na metade do meu tempo. Não vou estourar o meu tempo. Fica tranquilo. Então vamos lá. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gera Judá. E Judá, Eliel. Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá. Eliel, eu li esses dias a Bíblia. Gênesis capítulo 38. O nome da esposa de Judá não é Tamar. Deixa eu beber um gole d'água aqui. O nome da esposa de Judá é Sua. Eu estava estudando a Bíblia esses dias. Sim, em Gênesis capítulo 38, Judá se casa com uma mulher chamada Sua. E tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. Depois você vai ter que ler o capítulo 38 todo. São só 30 versículos. Em alguns minutinhos você consegue ler, é claro, respeitando ponto e vírgula para que tenha a melhor interpretação do texto. E depois vai meditando. Porque a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser meditada. Me comprova com o texto bíblico, com o maior prazer. Salmo 1, verso de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, e na sua lei medita de noite. Dia fala de começo, e noite fala de final. Então nós precisamos meditar na palavra no começo do nosso dia e no final do nosso dia, beleza? Então vamos lá. Gênesis 38 fala que Judá teve, além dos seus 3 filhos, Er, Onã e Zelá, mais 2 filhos, Pérez e Zerá. O que aconteceu nessa história? Permita-me ser um pouco objetivo, porque eu vou lançar um vídeo aqui no YouTube sobre as 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria, a mãe de Jesus. Então vamos lá. No capítulo 38 conta a história. A lei do levirato, Tamar é a nora de Judá, vai se casar com seu filho primogênito, chamado Er. Er, Deus vai matar, porque Deus não vai se agradar da vida que Er tem. O texto bíblico diz que Deus o mata, e agora a lei do levirato entra em ação. Que lei é essa? Se o meu filho, no caso, se o esposo de Tamar morre, que é Er, ela se casaria com seu irmão,
para que suscitasse o nome do seu ex-marido. E isso acontece com Selá. Selá também vai ter uma vida profana e Deus vai matá-lo. Deus não vai aprovar a sua vida. E o correto seria, já que ela se casou com com Onã, agora ela se casaria com o caçula chamado Selá. Mas o pai, chamado Judá, não permite. Diz que Selá é muito novo, e lá você lendo Gênesis 38, você vai entender perfeitamente a história. Tamar vai ter uma estratégia. Qual estratégia? Ela se veste de prostituta. E se eu posso te dar um conselho, depois que você ver esse vídeo aqui, não sai dele agora não, depois que você ver esse vídeo aqui, coloca aí mesmo nesta plataforma, no YouTube, pregação da pastora Helena Raquel. Cuidado com teu lenço, teu cajado e com teu selo. Ela pregou, se não me falha a memória, em 2012 nos Gideões essa mensagem, e com certeza essa mensagem vai te impactar. Fala sobre essa história. A pastora Helena Raquel é uma profetisa e uma pastora que foi levantada por Deus para a nossa nação brasileira. Dando seguimento, então ela engana o seu sogro, Judá se deita com ela engravida de gêmeos, e a história diz que estes dois, Pérez e Zerá, entram na genealogia, mas a genealogia não é por Zerá, e sim por Pérez. E Pérez gera Esrom, Esrom gera Arão, e assim sucessivamente. Por que eu estou pontuando? Porque a Bíblia não é um livro de fábula. A Bíblia não é um livro de história da carochinha. Deus não pegou assim, vou escrever, vou dar a homens, 40 autores segundo o que a Bíblia diz, vou dar a homens só coisas positivas. Não. Deus não fez questão de ocultar, de colocar um padrão elevado para que a gente ficasse assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar nesse padrão. Não. O único que não pecou, o único que é perfeito, do começo ao final e pós-final, porque ele morre, ressuscita e continua perfeito, é Jesus Cristo. Ele é, como você pode me provar isso? Quem me conhece, já me viu ministrando, sabe que eu amo citar referência, porque eu não posso falar opinião pessoal. Opinião pessoal não embasa, o que embasa é a palavra. 1 Pedro 1, melhor dizendo, 1 Pedro 2, 22, o qual, é só você ler os versos anteriores que vai ver que está falando de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus 4,15, entre outras referências, citam basicamente a mesma coisa, que Jesus não pecou. Ele nasceu em santidade, ele viveu em santidade, ele morreu em santidade, ele ressuscitou em santidade, ele continua em santidade, vai voltar para buscar a igreja em santidade. 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Jesus é santo. Ele não foi e nem será, ele é. Ele é e ponto final. Ele é. Os homens passam, mas Jesus permanece. Beleza? Vamos finalizar o vídeo. Verso 5. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou outra mulher, vai aparecer aqui agora, e o seu nome é Raabe. Raabe gerou a Boaz, Boaz gerou a Ruth, outra mulher, Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E é aqui que eu quero parar. A gente, como eu já disse, vou fazer um vídeo falando só sobre as mulheres, mas eu quero abrir um ponto aqui, um parêntese, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Essa mulher chamada Raabe é a única mulher que está nas duas listas, na minha humilde opinião, mais importante da Bíblia. Eliel, quais são estas duas listas? Nós estamos lendo uma delas, Mateus 1, a genealogia de Jesus. Lucas 3 repete a genealogia de Jesus, mas na visão da mãe, no caso, falando ali de Maria, e aqui está falando de Jacó, do pai terreno. Claro que nós sabemos que o pai eterno é Deus, e isso Lucas 1,35 fica provado explicitamente. Não tem como refutar. Jesus é filho de Deus. Não adianta vir com nenhum tipo de invenção. A Bíblia, deixa eu te dar a referência, como eu já disse, o pouco que eu sei é baseado na Bíblia. Segunda carta, epístola, como você queira chamar, do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada
é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça. E Pedro, a segunda epístola universal de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda epístola de Pedro 1:20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não foi alguém que dormiu, sonhou de barriga cheia e escreveu. Muito pelo contrário. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Vírgula. Mas, sem o i, não é mais, é mas. Oposição. Língua portuguesa, não quero entrar nesse demérito agora. Homens santos de Deus falaram inspirados por quem, Eliel? Pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dar 3 referências e a gente concluir o vídeo. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Ele estava no começo. Atos 2. O Espírito Santo desce. Ele está no nascimento da igreja. Apocalipse 22, deixa eu colocar aqui, 17. Anota aí se você quiser. O Espírito Santo está no meio, melhor dizendo, no começo, Gênesis 1, 2. O Espírito Santo está no meio, no nascimento da igreja. Atos 2, 4 em diante. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem vem. E ele está no final. Nós cremos na Trindade. 3, 1, 1, 3. Se precisar, eu faço um vídeo só falando sobre isso, porque eu não posso alongar aqui e a gente precisa concluir. O Espírito Santo é um Deus, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Filho. E isso a gente vê perfeitamente em diversas referências bíblicas. E em Mateus 3, no batismo de Jesus, daqui a alguns diazinhos que a gente vai estar falando aqui também. Beleza? Então Ruth entra, melhor dizendo, então Raabe entra na genealogia de Jesus e entra onde, Eliel? Na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 30 e 31 está falando sobre esta mulher que entra, na minha humilde opinião, nas 2 listras mais importantes da Bíblia. Só um pano de fundo para a gente finalizar e orar. Raabe quem é? Josué 2, Josué 6, uma prostituta, dependendo da sua tradução, uma meretriz. Se fosse brasileira, se fosse da nossa cultura, seria dito que Raabe é a ovelha negra da família. Não vai chegar aos 18, não vai chegar aos 20, não vai chegar aos 25, mas Raabe decidiu, Josué 2:9, fazer uma aliança com Deus. E quando ela faz uma aliança com Deus, automaticamente Deus faz uma aliança com ela. Porque no contexto é Deus, mas sabemos que é Jesus. João 17, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo são um. Independente. Isso aqui é simples. Eu estou falando muito sobre isso. Eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Porque se tiver alguém com dúvida, a gente fala. Mas vamos lá. Então, Raabe faz uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança com Raabe. Deus muda a vida de Raabe ao ponto, Mateus 1:5, ela se casar. Ao ponto dela entrar na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela decidiu mudar hoje. Um minutinho eu fecho. Ela decidiu mudar hoje. Ela tomou um posicionamento hoje. E o meu posicionamento hoje determina o meu amanhã. O meu passado não dá mais para eu ir lá no passado. 2023. Não tem como eu voltar no 22, no 21, no 20, no 19. Não tem como. O passado já passou. Não dá para mudar o passado. Então, o que dá para fazer, Eliel? Permitir que ele não se repita. Posso aplicar isso aqui para a gente orar? Se eu não posso mudar o meu passado, eu posso permitir que ele não se repita. Deixa eu finalizar com uma referência para a gente orar. Se você quiser abrir a Bíblia, abra. Se você quiser anotar, anote. Ou se não, só me ouça. Olha o que o apóstolo Paulo diz na carta
Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Faz o que, Eliel? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que à frente ou diante de mim estão. Entenda, Paulo está dizendo, eu cortei a corda com o passado para conseguir viver o futuro que Deus tem para mim. Carro tem retrovisor do lado direito, do lado esquerdo, retrovisor central. Ninguém anda olhando nos retrovisores apenas. Retrovisor, você olha quando vai fazer uma conversão, quando vai mudar de faixa e continua olhando para frente. Por quê? Porque quem olha para trás vive preso no passado e não consegue alcançar o futuro. Então a palavra que eu tenho para você, concluo falando com Mateus 1,5 sobre Raabe decida hoje permitir que Jesus faça igual a canção do Thales Roberto. A nossa história foi escrita pelo dedo de Deus. Decida hoje permitir que Deus escreva a sua história. Beleza? Finalizei aqui nos nossos quase 30 minutos. Daqui eu vou sair correndo, vou buscar minha esposa que está no ensaio. Então a vida é corrida mesmo. Qual o nosso próximo compromisso? Para você que pode, quarta-feira no meu Instagram, live, 20 horas da noite. 20 minutinhos, no máximo 30, a gente entra e finaliza. A live lá fica salva e aqui o vídeo ainda está sendo gravado, mas em breve vai ser lives também e aí vai ter uma interação maior. Ficou dúvida? Ficou algum comentário, algum questionamento, algo que você queira dizer? Tem os comentários aí embaixo. Eu sempre digo, com ética, com respeito, o nosso propósito aqui é se ajudar. Se eu errei, se eu falhei em alguma forma aqui, eu não sou Jesus, perfeito é Ele, sabedoria personificada é Ele, então a gente está aprendendo. Eu estou aqui também para aprender um pouquinho mais de Jesus Cristo com você. Quero orar, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e abençoando a sua semana. Você que pode, feche seus olhos, você que não pode, ore de olhos abertos. Amado e eterno, bom Deus, a Ti somos gratos nesta noite, para quem vai ver de manhã, para quem vai ver de tarde, para quem vai ver de madrugada. Que o Senhor abençoe este amigo, esta amiga, este servo, esta serva que através deste meio de tecnologia, juntamente comigo, decidiu glorificar o Teu nome. Que possamos crescer em graça, que possamos crescer em conhecimento, como está registrado na Epístola de Pedro, na segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 18. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que possamos crescer, aprender e entender que o Senhor Jesus Cristo é quem deve brilhar, é quem deve aparecer, é quem deve reluzir em nossa vida. Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Você que pode, compartilha esse vídeo. Você que pode, curta aí o vídeo, interaja, deixando seu comentário, mandando aí para algum amigo, compartilhando, tá bom? Para que mais vidas possam ser alcançadas. Talvez, se tem alguém vendo esse vídeo que ainda não é inscrito, se esse vídeo te abençoou, se inscreva no canal para que o nosso canal possa crescer, não para a glória do Eliel. 1 Coríntios 3, o que o texto diz? Um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento sempre será para a glória dele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe. Finalizando, alguém precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Até a próxima.